Graças e paz, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos à TV EBD para darmos início ao terceiro trimestre da EBD classe adulto, né? Terceiro trimestre de 2023. O tema da revista, né, é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? E o que foi, né, essa Babilônia? O que é, ou ainda vem, né? Isso que a gente vai abordar durante esse trimestre aqui, né? Para você que não me conhece ou para você que é novo por aqui, eu sou o pastor Rodrigo Lima, servo do Deus Altíssimo, ok? Então, a lição de número 1, ela tem a data de 2 de julho de 2023. E o tema é a igreja diante do espírito da Babilônia, tá, pessoal? Então, o texto áureo, tá? Antes que eu me esqueça, não se esqueça, pessoal, me ajude, se inscreva neste canal, ativa o sininho, porque aí se você for inscrito e ativar o sininho, toda vez que eu botar um vídeo, que eu colocar um vídeo novo aqui neste canal, o YouTube te avisa de primeira mão, ok? E aí você também pode dar o seu like aí, pode comentar se gostou, se não gostou, tá bom? Fique à vontade, tá bom? Então vamos dar a sequência aqui. O texto áureo da lição diz assim: e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17, verso 5, tá? A verdade prática: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual, ok? Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Os objetivos dessa lição, primeiro, é apresentar os significados de Babilônia, a grande prostituta, a mulher e a besta escarlata, tá? Mistério, a grande Babilônia. Tá? E segundo é elencar aqui os sistemas que formam, né, o espírito da Babilônia. Que sistemas são esses? No sistema religioso, no sistema político e cultural e no sistema econômico. E terceiro é demarcar aqui a posição que se espera, tá, da igreja nesse contexto. Tá? Não negociar a ortodoxia bíblica, tá? Isso é inegociável. Formar o caráter de Cristo e aguardar a volta de Cristo. Tá? Quero fazer aqui uma consideração inicial, tá, pessoal? O tema que iremos aqui estudar na revista deste trimestre está classificado na teologia como apologética. O que é isso, apologética? É a defesa da fé, tá? Então, estáis sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tá? 1 Pedro 3,15, pessoal. Então, lutai pela fé entregue aos santos de uma vez por todas, tá? Judas 1,3. Então, apenas por meio de conhecer a verdade, podemos rejeitar a mentira. Não é assim? Porque como é que você vai rejeitar a mentira se você não conhece a verdade? E como conhecer a verdade se você não gosta de ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, né? Então, rejeitar a mentira não com base no que achamos ou pensamos, tá, pessoal? E sim baseados no que a Bíblia diz de fato. Assim como Jesus nunca negociou os valores do reino de Deus, tá? A igreja da mesma forma não pode negociar esses valores, ainda que além dos ataques externos, tá? Haja internamente, por exemplo, pessoas que até se dizem obreiros, né? Ali se dizem crentes, tá? Defendendo aquilo que a Bíblia condena, tá? Ou seja, mesmo que tenha um obreiro aí, um pastor na sua igreja, não sei aonde, né, que tenta defender aquilo que a Bíblia não diz, tá? A gente precisa estar alicerçado na palavra. E como é que eu me alicerço na palavra? Conhecendo Deus, e conheço a Deus de uma forma profunda, tendo comunhão, estudando a palavra, lendo a sua palavra. Eu só vou ter esse conhecimento quando eu, de fato, estiver ali com esse link aí, com essa comunhão profunda
com Deus. E como é que eu conheço cada vez mais a Deus? Lendo a sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Tá? Então, dentro dessa consideração inicial que iremos estudar todas as 13 lições. Tá? Inclusive, podemos repetir essa consideração, tá? Ao longo das lições, para fixarmos bem, ok, o nosso papel como igreja diante do espírito da Babilônia, tá, pessoal? Então, a introdução da revista diz assim: o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, tá? Cujo propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Deve acontecer e vai acontecer, porque a Bíblia está dizendo que vai acontecer. Né? Então, aqui, Apocalipse 1, tá? Capítulo 1, verso 1, parte B, diz assim: aqui trata de uma revelação para se cumprir no futuro. Tá? Então, ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Por ser de natureza escatológica, tá, pessoal? O livro não é de fácil interpretação, ok? Então, por isso, convém esclarecer que nesta lição não se pretende, tá, identificar a Babilônia literal, nem listar os eventos da grande tribulação. Nosso objetivo é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia, presente no cenário global em que vivemos. Tá? Então, nesse caso, essa primeira lição ela tem o objetivo de nos fornecer um panorama, tá? Ou seja, é um resumo, né, do que vem aí pela frente, né, sobre o que iremos estudar durante todo o trimestre. Tá? Então, essa lição define aqui apresentar o contexto e indica como a igreja deve se posicionar diante do espírito de Babilônia. Nas outras lições serão abordados detalhadamente aspectos específicos, tá? Da atuação desse espírito. Ou seja, aqui a gente vai, ou seja, está abrindo aqui o leque, né, de possibilidades. E nas outras lições a gente vai aprofundar esses aspectos aí do espírito de Babilônia. Tá? Tópico 1. Babilônia e seus significados. Nesse tópico, vamos aprender sobre os significados do termo Babilônia, até no contexto da lição, tá, pessoal? Ponto 1. A grande prostituta. Então, a personagem é apresentada como a grande meretriz, com a qual os reis da terra se prostituíram. Apocalipse 17, verso 2. No texto bíblico, destaca-se, tá, 3 termos gregos. Porné, que significa prostituta. Porneio, que significa prostituir-se. Tá? E porné, que eu acho que é a mais conhecida aí entre os irmãos aí, né? Porné, que significa prostituição. Tá? Então, na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essas expressões apontam, tá, para a idolatria, isto é, a prostituição espiritual. Tá? Você pode ver em Neemias, Isaías, Jeremias e Oséias, principalmente Oséias 2,5, a respeito disso. Tá? E em Apocalipse, as muitas águas, né, onde a prostituição se assenta, né, simboliza multidões seduzidas pela idolatria, paganismo e a sua oposição à fé cristã. Tá? Então aqui, a lição principal aqui, né, o que a gente pode tirar daqui é que Babilônia é a prostituta que simboliza a idolatria, a imoralidade e o falso sistema religioso, representando aqui a sedução das multidões para longe, tá? Para longe da fé cristã. Ou seja, e o mundo hoje, convenhamos, galera, pessoal, tem muita coisa que tira a nossa atenção, que tira o nosso foco. Então, se a gente não tiver firme, alicerçado, né, que se o nosso alvo não for Jesus, nosso semáforo, o caminho, não, o nosso caminho, se não for Jesus, a gente vai se distrair, vai desviar do caminho, porque hoje Satanás tem seduzido muitos cristãos. Tá? Ponto 2.
a mulher e a besta escarlata. A mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta, tá? Ela se veste de púrpura e de escarlata, tá? O que significa reinado e luxo, tá, pessoal? Reinado e luxo. Ela também se adorna com ouro, pedras preciosas e pérolas, tá? O que simboliza aqui o materialismo e o poder econômico, tá? Então, o que nos chama a atenção é que a igreja tá de Laodiceia, tá? Uma das 7 igrejas lá do Apocalipse, né? A igreja de Laodiceia, ela foi repreendida por sua autossuficiência, tá? Em seu materialismo e poder, tá? Então, isso aponta cristãos seduzidos, tá? Pelos espíritos, ou pelo espírito, tá? Da Babilônia, tá? Então, o cálice em sua mão diz respeito às abominações e às imundícias da sua prostituição, tá? O que representa toda a forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual da sociedade, tá? Então, a fera na qual a mulher está montada, tá? É a besta que saiu do mar, tá? Então, trata-se de quem é essa besta aí? Trata-se do anticristo, tá, pessoal? Que pelo poder de Satanás faz oposição a Cristo. Por isso que é anticristo, tá? Então ele profere ali blasfêmias em consciente repulsa, tá? Ao senhorio de Cristo. Ou seja, vai ser tudo ao contrário a Cristo, tá? Então as pessoas dominadas pelo espírito da Babilônia, né, sentem-se enfurecidas porque não querem ter um senhor, tá? Se submetendo ao senhorio de Cristo. Elas querem ser livres, tá? De qualquer senhorio, sem perceber que, agindo assim, estão cada vez mais escravizadas pelo espírito da Babilônia, tá? Então, suas 7 taças e 10 chifres simbolizam poderes do mundo, tá, pessoal? E a sua força política, tá? Então, a união entre o cavaleiro, tá? Que é a mulher, né? E a montaria, que é a besta, simboliza a nefasta força dos sistemas religioso, econômico, político, tá? Do espírito da Babilônia. Então aqui a mulher montada sobre a besta representa o que? A união corrupta, tá, pessoal? A gente deve ser unido? Sim, devemos nos unir, mas naquilo que Deus aprova, tá? Não em coisas que Deus desaprova, como a corrupção. Aqui, né, eles vão se unir na corrupção entre os sistemas religioso, econômico e político, simbolizando o poder, né, a corrupção e a oposição a Jesus. Ok? Ponto 3. Mistério, a Grande Babilônia. Tá? Então, na sequência da revelação, o nome da prostituta é desvendado. Qual é o nome? Mistério, ou seja, a Grande Babilônia. Você encontra isso em Apocalipse capítulo 17, verso 5, a parte A. Tá? Então, o termo mistério indica o nome Babilônia. Não é meramente geográfico, tá, pessoal? Babilônia não é meramente geográfico, mas simbólico, tá? Então, Babilônia ela é descrita como grande porque é o quê? Poderosa e de vasto alcance. Refere-se à mãe das prostituições e abominações da terra, tá? Ela é a mentora, tá? De toda a rebelião contra Deus e que consequente depravação da sociedade, né? Babilônia é a responsável ali pelo assassinato dos santos e das testemunhas de Jesus, tá? Então simboliza o espírito de perseguição e a desconstrução da fé bíblica, tá? Aqui fica um alerta, tá, pessoal? Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, tá? Não é uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus, é diferente, tá? Porque, embora tenha, por exemplo, os ateus, tá? Tem ateu aí que ele não acredita em Deus, beleza, mas também ele não fica depravando, ele não fica ali falando mal, sabe? Ele
não acredita em nada, mas fica na dele. Eu sei que tem aqueles também que quer combater a existência de Deus, dizer que Deus não existe e ponto final. Só que aqui, tá? Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, tá? Mas de uma cultura contra Deus, tá? Então, assim, o espírito da Babilônia é um sistema global, deliberadamente anticristã, tá? Anticristã. Então, a coisa vai ficar feia, tá? Então, se converta enquanto há tempo, tá? Então, aqui o nome Babilônia representa um sistema global anticristão, dominado por Satanás, responsável pela rebelião contra Deus, tá? Pela depravação da sociedade, pela perseguição dos santos e das testemunhas de Jesus, tá? Então, aqui o resumo do primeiro tópico: o espírito da Babilônia representa uma cultura e é completamente contra Deus. Tópico 2. O espírito da Babilônia. Tá? Nesse tópico, tá, pessoal, vamos aprender onde o espírito da Babilônia está infiltrado dentro da sociedade para alcançar seus objetivos. E qual é o objetivo? Destruidores, né? Eles são destruidores da fé cristã. Eles querem destruir tudo aquilo que representa a Cristo. Tá? Ponto 1. No sistema religioso, o espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Nesse sentido, o culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites. Tá? 2 Timóteo 3, verso 2 a 4. Tá? Além disso, o argumento de liberdade, tá, pessoal? O que na verdade não é liberdade, é libertinagem, tá? Estimula a devassidão por meio do afrouxamento da moral. 2 Pedro 2,19, tá? Então, e qual é a outra coisa? O ecumenismo doutrinário. O que é ecumenismo, pessoal? União das religiões, tá? Com suas crenças e práticas. Então isso vai provocar o que? A erosão, que é um desgaste, tá? Da fé bíblica, tá? O que mais? O relativismo, tá? Então, o que é esse relativismo aqui? Existe, ou seja, não existe verdade absoluta. E o conceito de certo ou errado depende do ponto de vista de cada pessoa, tá? Então, rejeita a doutrina dos apóstolos, tá? E a autoridade bíblica, tá? O humanismo, o que é isso? É o homem no centro, tá, pessoal? E Deus descartado, tá? Então, o que isso faz? Ele reinterpreta, tá? E ressignifica os mandamentos divinos, tá? O secretismo, o que é isso, o secretismo? Né? Mistura o sagrado e o profano. Tá? Assim, tudo passa a ser permitido e a verdade é desconstruída. Tá? Em consequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente o quê? Perseguida. Por quê? Porque fazemos o certo e o certo é tido como errado. Não é assim? Hoje já acontece isso. Quando estivermos próximos ali da tribulação, da grande tribulação, a coisa vai ficando mais difícil ainda, tá? Então podemos observar que a influência do espírito da Babilônia no sistema religioso tem como bandeira a liberdade, não é isso? As pessoas querem muito ser livres, mas não sabem o que é liberdade de fato, tá? Então assim as pessoas podem crer ou não crer e fazer o que quiser, né? Uma vez que nossa fé é atacada e rejeitada, é muito mais fácil influenciar o quê? A política, a cultura e a economia, pois a conduta cristã, tá, é descartada nessas áreas. Tá? Então aqui o espírito da Babilônia seduz as pessoas com a prostituição espiritual, levando-as a adorar o ego e a buscar prazeres. Tá? O ecumenismo doutrinário, o relativismo, o humanismo e o secretismo contribuem para a erosão da fé bíblica. Isso resulta em perseguição à igreja verdadeira. Ou seja, você quer ser cristão?
você quer seguir os preceitos de Cristo de uma forma correta, você vai ser perseguido. Nós seremos perseguidos, a igreja de Cristo será perseguida, a verdadeira, porque a falsa igreja ela vai estar abraçada a todo esse sistema que acabei de relatar aqui. Ponto 2. No sistema político e cultural, o espírito da Babilônia exerce forte influência na política e na cultura, pessoal. Então, muitos de nós sempre ouvimos dizer que essas áreas da sociedade eram do diabo. Não é verdade? Lá, vamos supor que acho que dos anos 90, para cá, sempre ouvia isso, dizer que questão, por exemplo, de política, né? O crente não deveria se meter. Até eu, confesso, pensava dessa forma. Só que hoje, se não tiver uma pessoa do nosso meio, né, um servo de Deus, né, ali para voltar contra esses absurdos que estão aí, aí vai se tornar um cenário do jeito que eles querem. Mas o problema, pessoal, sabe o que acontece? É que a gente vota, por exemplo, um servo de Deus, achando que ele vai combater, chega lá e se corrompe, tá? Ele se corrompe, ou já era corrompido mesmo dentro da igreja, né? Aí fica difícil, né? Aí se compra aquilo que a Bíblia diz, que a questão vai piorar, não vai melhorar, né? Então, nosso apego tem que ser em Cristo, em Deus, né? Que é só Ele que pode nos livrar dessas atrocidades, né? Então, muitos, né, de nós sempre ouvimos dizer que essas áreas da sociedade eram do diabo, né? Influenciar é uma coisa, tá, pessoal? Ser dono é outra. Se a igreja não exercer influência como sal da terra, né, o espírito da Babilônia, o que acontece? Ele vai avançar cada vez mais, tá? Então, a ignorância nos fez acreditar nisso, tá? E, ao mesmo tempo, o inimigo aproveitou nossa negligência para colocar pessoas incrédulas, tá, em posição estratégicas, tá? E agora nos deparamos com a realidade atual. Foi entrando de mansinho, né? De mansinho. O cenário político está dominado aí por esse sistema contaminado pelo diabo, tá? Então, pautas progressivas, né, de inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã, tais como apologia ao aborto, né, ideologia de gênero, legalização das drogas e da prostituição, né? Então, tudo isso Isaías já falava lá atrás. Isaías capítulo 5, verso 20, tá? Então, logo, o patrulhamento, né, ideológico, né, ou seja, o monitoramento ideológico, né, estigmatiza, né, rotula, classifica como fundamentalista, né, ou seja, radical ou extremista, quem ousa discordar dessas pautas? Há censura contra quem defende os valores bíblicos, sem sombra de dúvidas, tá? A grande mídia, as artes, a literatura e a educação promovem o doutrinamento contrário à fé cristã. Onde estão os jornalistas, artistas, estilistas, professores, advogados, juízes, policiais, delegados, desembargadores, ministros do STF, médicos, cientistas, químicos e outros profissionais dentro da sociedade para se comportarem, né, de acordo com os padrões bíblicos? Onde é que está esse pessoal, né? Assim como José, Daniel, Azarias, Misael, Ananias e Esté. Onde é que está esse pessoal, galera? Vamos lá, então, estão onde? Coagida pelo politicamente correto. Essa é a verdade, tá? Estão coagidas pelo politicamente correto. A sociedade assimila e defende a nova cultura. Então, nesse contexto, cristãos são perseguidos e julgados, tá? Então, aquilo que a gente faz de certo, seremos julgados porque a cultura anticristã diz que é errado, tá? Então, o espírito da Babilônia exerce forte influência na política e na cultura, promovendo pautas progressistas, tá, que vão contra os valores cristãos, tá? O patrulhamento ideológico, a censura e a promoção de uma nova cultura
levam à perseguição e julgamento dos cristãos na sociedade. Ponto 3. No sistema econômico, o livro de Apocalipse registra o enriquecimento dos mercadores por meio da exploração da luxúria. O que é isso? Desejo imoral, né? E da licenciosidade, tá? Ou seja, da depravação do espírito da Babilônia. Tá? Ele mostra como o comércio e o governo subornam, né, os cidadãos por avareza, que é dinheiro e poder. Tá? Então podemos observar que as práticas que acontecerão no período da tribulação, com muito mais intensidade, já aconteciam no Antigo Testamento e também estão presentes em nossos dias, pessoal, tá? Eles vão entrando sutilmente, quando vê, contaminou. Então as pessoas são motivadas a levar vantagem financeira, ilícita e imoral em prejuízo do próximo, né? Então presenciamos, melhor dizendo, uma corrupção generalizada, pois alcança vários setores da sociedade. A sociedade, tá? Ela é extorquida em troca da satisfação dos prazeres pecaminosos e consumismo desenfreado. Tá? Então, nesse sentido, o materialismo, os deleites e a autossuficiência conduzem o ser humano a confiar em quem? No dinheiro, né? Que é mamon, né? E os que controlam a economia impõem embargos, tributos e multas em desfavor do cidadão impotente, né? Então, vemos aqui né, o retrato dos dias do rei Roboão, pessoal, né, que onde ao invés de aliviar a carga tributária, o que ele fez? Ele oprimiu o povo, tá? Resultando na divisão do reino de Israel. Tá? Então aqui eu resumo, né, desse segundo tópico. O espírito da Babilônia enriquece, né, os mercadores através da exploração da luxúria, da licenciosidade, do materialismo, os deleites, a autossuficiência leva as pessoas a confiar em quem? No dinheiro, ou seja, Deus fica de escanteio, né? Enquanto o comércio e o governo subornam, extorquem a sociedade em busca de lucro e poder, não é assim? Então o espírito da Babilônia se revela nos sistemas religioso, político, cultural e econômico. Tá? Tópico 3. A posição da igreja, tá, diante do espírito da Babilônia. Pessoal, então uma vez que aprendemos o que é o espírito da Babilônia e onde e como ele atua, vamos compreender este tópico, tá, pessoal? Como a igreja deve se posicionar para resisti-lo firmemente na fé. Tá? Ponto 1. Não negociar a ortodoxia bíblica. Tá? Então, a palavra ortodoxia, tá, vem do grego ortos, tá, que significa correto, tá, e da expressão doxa, do verbo dokel, com o sentido de crer. Tá? Então, a junção dos termos traz a ideia de crença correta. Nesse aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como a suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e prática, tá, pessoal? Então, nesse contexto, a Bíblia ela é o quê? Odiada, tá? Odiada, e seus ensinamentos eles são, né, distorcidos, inclusive usando o amor de Deus como aprovação de conduta, o que não é respaldo pela Bíblia, tá? Tá aí, por exemplo, a questão, né, dos homossexuais, né? E dizem que Deus ama todos, é verdade. Deus ama todos sem qualquer problema, mas ele condena a prática, ok? Então, continuando aqui. Então, é importante entender que Deus ele ama as pessoas, tá? Mas não aprova suas condutas pecaminosas, algo enfatizado claramente na Bíblia, tá? Então, por conseguinte, né,
a igreja ela precisa reafirmar a verdade bíblica como valor universal e imutável, tá? Assim, por meio do estudo bíblico, sistemático e doutrinário, torna-se possível capacitar o crente para enfrentar o espírito da Babilônia e suas ideologias contrárias, né, aos valores absolutos da fé cristã, com mansidão, temor e boa consciência. Tá? Então, a igreja sempre ouviu, tá, sempre ouviu de uma forma ou outra sobre a necessidade do estudo diário, com a intenção de prática, tá, das Sagradas Escrituras. Não é verdade? Tenho certeza que na igreja onde você congrega, o pastor incentiva aí a leitura da Bíblia, tá? O devocional, a questão de vocês, dos estudos da palavra de Deus também. Porém, no atual contexto, os cristãos não têm mais como negligenciarem os estudos sérios da Bíblia, porque tem muita bobagem por aí, então tem que ser estudo sério, tá? Pois se trata de uma vida, tá? Pois se trata de vida ou morte. Aqueles que estudarem e praticarem vão vencer, mas os que negligenciarem serão seduzidos pela proposta enganadora do espírito da Babilônia. Tá? Então aqui a ortodoxia cristã tem a Bíblia como autoridade suprema e inquestionável na fé e na prática, tá? Capacitando ali os crentes a resistir ao espírito da Babilônia, por meio do estudo bíblico e de uma postura mansa e consciente. Ou seja, não precisa você também se descontrolar e querer partir para a agressão aí. Não é assim, tá? Ponto 2. Formar o caráter de Cristo. Tá, pessoal? Então, o caráter cristão refere-se à nova vida, modo de pensar e agir daqueles que pertencem a Cristo. Tá? Nesse aspecto, torna-se necessário enfatizar que é o fruto, tá, do Espírito que desenvolve o caráter do salvo. É o fruto, tá, pessoal? Não é a questão dos mistérios, tá? Aqui, tá? Faz. Mas o mais importante, ou melhor, não é que seja o mais importante, é que tem que ter o equilíbrio espiritual e o fruto do Espírito, porque tem muita gente que só quer saber do espiritual, tá? E o fruto fica descartado, tá? Mas tem gente que só quer saber do fruto e a questão espiritual fica de lado. Tem que haver um equilíbrio, porque o fruto é que vai formar o caráter de Cristo, tá? Então, esse caráter, tá, não se desenvolve automaticamente. Pronto. Não é assim. É preciso buscar essa mudança por meio do Espírito Santo, tá? E aplicar as verdades da palavra em nossas vidas. Devemos aprender a palavra para praticar. Então, Jesus ensinou que é pelo fruto que se conhece uma árvore, tá? Mateus 12, versículo 33. Não por acaso o apóstolo Paulo observa que o melhor antídoto contra o veneno, tá, e o jugo do pecado é andar no quê? No Espírito, tá? Então, dê uma lida lá em Gálatas capítulo 5, do verso 16 e 17, tá? A falha na formação moral do caráter, tá? Ela produz pseudos cristãos, tá? Ou seja, é aquele convencido, tá? Ele está convencido de que ele é crente, isso e aquilo, mas na verdade ele não é, tá? Na verdade ele precisa ainda tomar sua decisão, tá? Precisa se converter de fato, né? Então, pseudos cristãos escravizados pela carne, tá? Então, existem muitos cristãos sem compromisso com a conduta cristã, uns porque desconhecem, tá, os ensinamentos, isso é óbvio, né? E outros porque rejeitam parte daquilo que não lhe é agradável, tá? Então, nossas igrejas precisam pautar bastante nos ensinos bíblicos aí na sua igreja, tá, pessoal? Então, portanto, a igreja que prima, né, pelo estudo e aplicação da palavra de Deus, produz crentes espiritualmente maduros, tá? Capazes de resistir o espírito da Babilônia presente no cenário global, tá? É por isso que muitas igrejas deverão rever suas programações, tá, pessoal? Isso é um fato onde falta ênfase, tá, em eventos
de ensino, tá? Quer ver uma coisa? Vamos fazer aqui, sei lá, a festa do sanduíche. Olha, bomba. Agora, se isso aqui, ó, não vou longe, tá? Vamos para a escola bíblica. É 2, 3. Tá? E eu não estou falando isso de igreja pequena, estou falando de igreja grande. Tá? Às vezes a igreja é imensa, igreja com, sei lá, 2.000 membros. Mas na escola bíblica aparece 20. Tá? Olha a proporção aí. Então, para a capacitação dos cristãos de forma geral, é preciso haver, além da EBD, estudos com temáticas da atualidade, divididos por faixa etária e principalmente com foco em quem? Na família, porque é onde Satanás vai atacar primeiro. É na família, pessoal, onde os participantes possam tirar suas dúvidas. Tá? Então, aqui a formação do caráter cristão é impulsionada pelo fruto do Espírito, tá? Permitindo que os crentes resistam ao espírito da Babilônia, ao andar no Espírito e aplicar a palavra de Deus em suas vidas. Tá? Ponto 3. Aguardar a volta de Cristo. Tá? Como é que eu aguardo essa volta de Cristo? Né? Então, a dispensação da graça, ela termina com o arrebatamento da igreja, tá? Antes da grande tribulação. Tá, pessoal? Não sei de que denominação você é, eu não sei, porque existem algumas vertentes teológicas a respeito disso, mas eu vou me pautar aqui somente no tema da revista, tá? Então, antes da grande tribulação, tá? Então, acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, destacamos a apostasia, tá? Que é abandono da fé, né? A inversão de valores, tá? Perseguição, guerras, fomes, pestes e terremotos, né? Aí há quem está dizendo aí, mas isso daí já vem de muito tempo. Tem pessoas que dizem, eu era criancinha e a minha avó já falava que Cristo ia voltar e até hoje não voltou, né? Mas eu tenho certeza que para aqueles que já morreram, Cristo já voltou, pessoal, tá? Então fica a dica, cuidado, tá? Então, diante desses eventos, o cristão ele é exortado a não viver despercebido, mas esperar o Senhor em oração e vigilância, tá? Ainda requer-se do salvo, tá? Enquanto aguarda a bendita esperança, a renúncia à impiedade, às paixões mundanas, e a viver neste presente século uma vida de autodomínio, de integridade e santidade, ok? Então, a dispensação da graça culmina, tá, no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, tá, pessoal? Exigindo dos cristãos vigilância diante dos sinais e uma vida de renúncia e santidade, enquanto aguardamos, né, a volta de Cristo. Tá? Então, espera-se, tá, da igreja que se mantenha o quê? Fiel na ortodoxia bíblica, desenvolva o caráter de Cristo e cultive, né, a espera pela vinda do Senhor. Tá? Conclusão. Vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global, ou seja, é mundial isso. Tá? Suas ações buscam um completo domínio político, econômico, cultural e religioso em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias, né, aponta para a iminente volta de Cristo, pessoal. Tá pertinho, tá próximo. Nesse interlúdio, né, ou intervalo, é dever da igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica, tá? Formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do Senhor. Tá? Então, nas próximas lições, pessoal, veremos mais detalhadamente como o espírito da Babilônia está agindo e como a igreja deve se posicionar. Tá? Isso aqui apenas foi a ponta do iceberg. Tá? Então, nas lições futuras, a gente vai aprofundando cada questão que vamos falar de arrebatamento, de tribulação, grande tribulação, tá? A gente vai abordar todos esses assuntos, tá? Então, eu espero que você se inscreva no canal, você que assistiu até aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, comenta, compartilha, tá?
para expandirmos mais aí a palavra de Deus, tá bom? Então, os vídeos desse canal serão postados toda quarta-feira, tá, pessoal? Toda quarta-feira tem vídeo novo aqui. Acredito que por volta das 2 da tarde, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde e até o próximo vídeo, querendo Deus.